Hoje é super quarta. Banco Central do Brasil e Federal Reserve anunciam hoje as primeiras decisões sobre juros do ano. A expectativa do mercado é de manutenção das taxas nos dois países. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve deve, inclusive, manter os juros no intervalo entre 3,5% e 3,75%, portanto, essa expectativa. Aqui no Brasil, a Selic deve continuar em 15% ao ano, decisão que reflete, inclusive, um cenário de economia ainda aquecida, com desemprego baixo, mas a inflação começa a dar sinais de controle. Apesar das tensões políticas nos Estados Unidos, o mercado não espera mudanças muito bruscas agora. E é para falar dessas expectativas do mercado nessa super quarta, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, que eu converso agora com a Cristiane Quartaroli, que é economista-chefe da Uribank, que já está aqui comigo. Cristiane, bem-vinda aqui, minha querida, sempre à nossa programação, Olá, Débora, bom dia a todos. Bom dia, minha querida, para você. Bom, a decisão em si não é a grande expectativa, isso já está dado no mercado, como a gente costuma dizer. Mas as decisões, os comunicados, que geralmente, por exemplo, se a gente tomar o Brasil como exemplo, não tem dito muito sobre os próximos passos. Esse silêncio, essa falta de uma seta do que para onde vai virar o Copom nesse momento, pode acabar passar agora a pesar mais negativamente nos ativos, na precificação dos ativos. Cristiano, o que você espera, o que vocês aí na Uribank estão esperando em relação a esse comunicado dessa super quarta? Olha, Débora, com certeza, Como você bem mencionou, as grandes expectativas hoje estarão girando em torno dos comunicados, Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Aqui para o Brasil, o mercado hoje espera de fato e a gente aqui no Uribank compartilha dessa opinião, que o Banco Central dê alguma sinalização sobre os próximos passos, Recentemente, nas últimas decisões, já desde meados do ano passado, o Banco Central vem batendo na tecla de que a Selic deve permanecer em nível elevado ainda por um tempo, porque a nossa economia, a atividade econômica ainda está aquecida, a inflação já desacelerou, mas ainda segue acima da meta. Então, a gente tem um cenário que está caminhando para ficar mais propício para que o Banco Central dê início ao ciclo de corte de juros. Então, eu acredito que é esse comunicado que o mercado espera do Banco Central. Caso o Banco Central não dê nenhuma sinalização ou dê alguma sinalização contrária ao que se espera, isso tende a gerar, claro que uma aversão ao risco no mercado, e aí isso acaba se refletindo de forma negativa em preço de câmbio, bolsa, enfim. Então, a expectativa hoje é de uma sinalização já de início de ciclo de corte, pensando no conjunto macroeconômico que a gente tem, tanto de atividade econômica quanto de inflação aqui no Brasil. Tentando destrinchar um pouco o que a gente deve observar com maior cautela, Cristiane, no comunicado. Frases sobre riscos inflacionários ou frases sobre atividade econômica. O que deve ficar numa maior atenção dos investidores hoje? Normalmente, espera-se muito mais atenção à parte de inflação, O mandato do Banco Central aqui no Brasil, diferentemente do mandato do Banco Central americano, o Banco Central aqui olha mais para a inflação, O mandato do Banco Central brasileiro é trazer a inflação para a meta. Tanto que aqui, tanto na ata quanto no comunicado, mais na ata, inclusive, o Banco Central ele detalha muito quais são os riscos, tanto de alta de inflação quanto de baixa, Eu acho que o mercado vai ficar muito atento a esse balanço de riscos para o cenário inflacionário. Nos últimos comunicados, o balanço de riscos ainda estava com um olhar mais de cautela do Banco Central. Ainda existiam riscos de pressão na inflação, ligados aí ao cenário externo, ligados ao comportamento do câmbio e também à questão fiscal aqui no Brasil. Então, acho que o olhar hoje vai ficar muito mais atento aos riscos inflacionários, se o Banco Central vai dar uma amenizada nesse discurso ou não. Bom, e aí, no final das contas, a gente tem um baita de um rally acontecendo aqui na Bolsa Brasileira, Cristiane, que a gente tem acompanhado uma alta empolgação de investidor estrangeiro. A gente sabe que a questão do diferencial de juros acaba também favorecendo bastante esse movimento, mas existe o risco do mercado
está se adiantando demais, talvez? A gente tem um rally tão forte dos ativos que a minha preocupação, a minha visão, e é o que eu quero entender da tua análise agora, é se isso pode gerar um descompasso entre política monetária e mercado financeiro. Olha, eu acho que é um movimento, vamos dizer assim, comum do mercado. O mercado financeiro ele tende a antecipar os resultados, né? Então, é isso que o mercado tem feito, né? O mercado está antecipando a super quarta, já vem antecipando desde a semana passada e é normal acontecer esse tipo de rally. É claro que se a gente tiver decisões diferentes do que se espera, que eu acho que não vai acontecer, eu acho que as decisões já estão praticamente dadas, o olhar vai ficar muito para o comunicado mesmo. Eu digo que o mercado vai procurar pelo em ovo ali, né, para tentar encontrar alguma coisinha diferente. Se tiver alguma coisa muito diferente do que se espera, isso tende a dar um descompasso, sim. Mas não é o cenário principal que a gente trabalha hoje. Acho que parece que está tudo caminhando para que os resultados sejam o que se espera aí, né? Tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil. Para a decisão do Federal Reserve, né? Essa que sai primeiro, inclusive, hoje durante o dia, Cristiane. A gente tem nos Estados Unidos, primeiro, né, inclusive mandatos diferentes, como você muito bem pontuou há pouco. Há espaço para o Banco Central americano suavizar o tom do seu discurso sem perder credibilidade? Por que eu te pergunto isso? Bom, de um lado a gente tem um cenário bastante complexo, que é uma inflação um pouco mais teimosa, a economia bastante resiliente americana. Por outro lado, a gente tem uma pressão muito grande política em cima do Banco Central americano, com falas duras do presidente americano. E isso tudo põe em debate a questão da independência do Banco Central. Isso torna tudo ainda um pouco mais delicado. Como aliviar um tom sem que a sua independência seja agora questionada? Com certeza, né? E a gente ainda tem um agravante que é a saída do Powell esse ano, né? O mandato dele acaba em maio, então ainda tem, isso gera ruído, isso gera aversão ao risco para os mercados. Eu acredito que a gente, pelos indicadores que a gente tem visto nos Estados Unidos, né, como você mencionou, a gente ainda tem um nível de atividade forte, fortalecido lá. O último resultado do PIB que a gente viu na semana retrasada mostrou isso. A inflação ainda um pouco resiliente. Então, a tendência do comunicado do Banco Central americano é que seja mais neutro mesmo, no sentido de mantemos a taxa de juros no nível que ela está agora, mas vamos monitorar os próximos indicadores para entender qual que é a evolução do cenário econômico, macroeconômico dos Estados Unidos, pensando tanto em inflação quanto em taxa de desemprego. Lembrando que a gente teve também o shutdown, né, que atrapalhou um pouquinho o olhar para alguns indicadores. Tem aí uma expectativa de, se tiver mais um shutdown, isso tende a atrapalhar mais um pouquinho. Então, tanto os economistas quanto o próprio Banco Central americano ainda estão tentando entender quais foram os reais efeitos desse shutdown, porque os indicadores ainda não estão mostrando não estão mostrando a realidade pura e fiel como era, né, por conta do shutdown. Uhum. Voltando aqui para o Brasil, só para poder a gente fechar aqui o nosso papo, Cristiane, porque a gente está falando bastante sobre o efeito da macroeconomia, enfim, para a decisão de política monetária. E o cenário doméstico? É importante a gente lembrar que nos últimos comunicados a gente teve sinalizações e pontuações ali em relação ao cenário fiscal e estamos em ano eleitoral. O que esperar em relação a isso de interferência, provável interferência na comunicação do Banco Central do Brasil? Afinal de contas, já chegamos em 2016. Sim, eu acredito que o Banco Central aqui ele vai continuar com um olhar, claro, ele vai continuar com um olhar totalmente atento à inflação, mas ele vai continuar com um olhar também afiado aí para a questão fiscal, né? Embora essa questão fiscal ela já esteja no radar há muito tempo, né? É sabido que em anos eleitorais a gente tende a observar um aumento de gastos. Se isso de fato acontecer e se for acima do que se espera, porque na verdade a gente já espera isso, os economistas, o próprio Banco Central, se for acima do que se espera, isso tende a agravar
tende a colocar um agravante aí na avaliação geral do Banco Central sobre a perspectiva de juros para os próximos meses. Também não acredito que vai ser esse cenário. Eu acho que, por enquanto, estamos seguindo dentro do que se espera. Vamos ver como é que vai ser o comunicado hoje, né? Vamos aguardar então, minha querida. Olha, conversamos agora com a Cristiane Quartarolo, economista-chefe do Oribank. Bem-vinda sempre por aqui. Espero você numa próxima oportunidade. Boa quarta-feira e até mais. Obrigada, Débora. Bom dia a todos. Até mais.